A soja continua derretendo lá em Chicago. Na madrugada desta quinta-feira, atingiu o menor preço em 11 anos para um dia 21 de junho, mostrando que os investidores que vinham apostando em alta, os famosos touros, estão à beira de um ataque de nervos. Mas vamos pedir aí a nossa carta de alforria para deixar essa lenga-lenga de China um pouco de lado e focar um outro assunto de peso, o clima lá nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Aqui você tem análise profissional todos os dias para conhecer melhor o mercado em que atua, reduzir seus riscos e ampliar as chances de lucro no seu negócio. Os produtores americanos estão finalizando o plantio da nova safra 2018-19 e o resultado desta produção pode gerar mudanças radicais no comércio internacional de soja. Por isso, chamamos a sua atenção para a necessidade de acompanhar esse mercado muito de perto a partir de agora. Se a produção dos Estados Unidos for cheia, em torno de 116 a 117 milhões de toneladas, como previsto, e a China, de fato, taxar em 25% a importação do país, a crise no campo será gigantesca. Chicago pode perder o suporte de $8 por bushel e retornar à idade da pedra, não remunerando mais os produtores. E isso, claro, vai gerar uma redução drástica na área de plantio em 2019 e um tremendo descompasso no abastecimento de soja ao redor do planeta, influenciando diretamente o seu bolso aqui no Brasil. Entendeu agora o porquê do nosso alerta? Por enquanto, segue tudo incerto. Este mapa nos mostra duas situações distintas. Mais ao norte, ou seja, na parte superior da imagem, você vê manchas na cor verde indicando que as chuvas ultrapassaram o normal em muitas áreas de produção de soja dos Estados Unidos nos últimos 30 dias, com destaque para Illinois, Iowa e Minnesota. Esses são os 3 maiores estados produtores de soja do país e que podem enfrentar problemas pontuais de excesso de umidade e alagamentos se essa tendência continuar. Mas nem se anime, logo, logo tudo volta ao normal. Já vimos esse filme antes. O que nos interessa mesmo é a seca. Esta sim pode causar estragos e reduzir a oferta de soja no próximo ano, empurrando os preços para cima. Esta grande mancha marrom que cobre Missouri e o Kansas confirma precipitações muito abaixo da média nos últimos 30 dias, atingindo lavouras recém-cultivadas que precisam de grande volume de água para garantir o rendimento previsto. Em suma, é esta a situação dos solos hoje lá na América. Aqui está o monitor de seca dos Estados Unidos, onde vemos destacados os 10 maiores estados produtores de soja do país. Em sentido horário, Kansas, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota, Iowa, Illinois, Ohio, Indiana e Missouri. Cada mancha em amarelo confirma que já existe estresse hídrico. E quando passa para o laranja, vermelho e quase preto, significa que já existe seca, graduada em 4 níveis: moderada, severa, extrema e excepcional. O destaque desta semana é que houve melhora na situação. Não que esteja tudo uma maravilha, mas houve melhora e somos forçados a pontuar isso. Até para que você perceba a necessidade de atenção redobrada às informações a partir de agora, para não ser pego no contrapé. No início de junho, os Estados Unidos registravam a pior condição de estresse hídrico desde 2012 nessa região, que compreende os 10 maiores estados produtores de soja do país. Hoje, segundo a investigação exclusiva da equipe de grãos da Rural Business, 32% das áreas se encontram nessas condições, situação levemente pior do que um ano atrás, mas já melhor que em 2016. E você pode ver nesse gráfico que para chegar em 2012, última vez que vimos a produção local de fato desabar, falta um bocado. Já o percentual de áreas com seca moderada caiu bastante. Chegava a quase 18% na primeira semana de junho e hoje não atinge nem 14%. Mesmo sendo o pior cenário desde 2013, não indica problema algum. O céu continua de brigadeiro para os produtores americanos, pelo menos no que diz respeito ao clima. E como o nosso lema é sempre te antecipar o amanhã, hoje, vamos lá saber o que o clima nos reserva para as próximas 2 semanas. Será que as chuvas vão cessar
e forçar os investidores lá em Chicago a retornar à ponta de compra? Será que os tão sonhados ralis vão começar a acontecer? Bem, se conselho vale, nem sonhe com isso por enquanto. Os próximos 7 dias serão de chuvas abrangentes sobre o cinturão de produção dos Estados Unidos, como nos mostram essa imagem. Salvo algum problema de alagamento, as lavouras terão condições ideais para continuar se desenvolvendo a pleno vapor. Na semana seguinte, bem, as chuvas prometem andar mais para o leste e deixar justamente a área mais afetada pela seca sem água. Mas nem isso pode sugerir problemas graves para a nova safra americana, pelo menos por enquanto. Portanto, para os especialistas da Rural Business, o mercado em Chicago pode até esboçar alguma reação antes da chegada de julho, já que está para lá de vendido. Mas, se Donald Trump não acabar com a pendenga com a China antes disso, aí o bicho vai pegar. Os investidores terão que assumir altos riscos para tentar se proteger, pois no dia 29 teremos a publicação de 2 relatórios normalmente bombásticos. Os de estoques trimestrais de grãos e o de plantio, confirmando quanto de área foi efetivamente semeada no país. Isso será numa sexta-feira e pode ser a última chance. Na terça-feira seguinte, dia 3 de julho, o mercado entra para o feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos e só volta a operar no dia 6 de julho, dia fatídico para os produtores americanos que, enfim, saberão se vão ou não ter a sua soja taxada pela China. Portanto, meu amigo, nem pisque. Já estamos vendo a soja reagir aqui no Brasil exatamente como te alertamos que iria acontecer, pois a demanda não dá trégua. O dólar continua a nosso favor e o único grande entrave continua sendo essa bendita tabela de frete, que assim que for resolvida, devolverá a soja para o devido rumo, para o alto. Pelo menos é isso que espera a Rural Business. E se você também aposta nessa hipótese, segure ainda o que tem de soja nas mãos. Não entre nessa liquidação. Por hoje encerramos aqui. Você vê agora o Indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.